A mensagem que sai do coração de Yahushua para o seu coração. Hoje nós vamos ler alguns versículos e comentar sobre o porquê que nós cremos verdadeiramente que Yahushua não é apenas o Filho, mas também é o próprio Pai. Exatamente isso. Porque a palavra, ela vai mostrar isso para nós. E nós precisamos compreender que Yahushua, ele possuía duas naturezas, a humana e a divina. Muitas vezes ele agia normalmente como um homem, e ali estava a sua natureza humana, e muitas vezes, principalmente nos momentos das obras miraculosas, ali estava Yahushua agindo como Todo-Poderoso. Então nós não temos dúvida nenhuma de que o Pai e o Filho não são duas pessoas separadas, distintas. O Pai e o Filho é uma pessoa, é o mesmo. O que precisamos é compreender melhor o que a palavra diz. Compreender os atributos que pertencem ao nosso Criador, que pertencem ao nosso Salvador. Por isso, estaremos hoje comentando algumas passagens que provam isso, que provam que Yahushua é o verdadeiro Pai da eternidade. Quem é que está dizendo isso? A palavra. E se a palavra está apontando para ele e Yahushua como sendo Pai, quem somos nós para questionarmos da palavra? Se o próprio Yahushua disse que ele é o próprio Pai, por que é que nós vamos dizer que ele não é o Pai? Sim, Yahushua é o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. E nós veremos isso, e vamos iniciar lendo no livro de Yohanan, capítulo 10, verso de número 30. Yahushua disse aqui, ele estando em um debate, ou estando ele sendo interrogado por um grupo de Yahudim, e Yahushua, numa altura desse diálogo, disse para eles: E eu e o Pai somos um. E eu e o Pai somos um. Yahushua, ao dizer isso para os Yahudim, ele foi ameaçado de morte, inclusive, porque muitos dos que ali estavam, ou todos aqueles que estavam ali, quiseram o apedrejar. E Yahushua teve que sair daquele local, porque a fúria dos Yahudim era muito grande contra Yahushua, a partir do momento em que ele cita, ou que ele fala estas palavras, E eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo que nós somos dois. Eu e o Pai somos um. Somos a mesma pessoa. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Eu e o Pai somos o mesmo. A mesma pessoa. Não existe um Pai separado de mim. Eu sou o Pai. E aí os Yahudim se armam, de pedras e querem o apedrejar. E ele diz, a partir do verso 32, ou melhor, a partir do verso 31. Vamos ler o 30 e o 31 e o 32. E eu e o Pai somos um. Os Yahudim pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. E Yahushua disse-lhes: Eis que tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do Pai. Por qual destas obras me apedrejais? E os Yahudim responderam-lhe dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia,
porque sendo tu homem, te fazes Elohim a ti mesmo. A partir do momento que Yahushua afirma para os Yahudim que ele, Yahushua, é o próprio Pai, estes Yahudim se armam de pedras para o apedrejar. Querem matá-lo. Por qual crime? Ou por qual pecado que eles entendem que o Mashiach está cometendo? O pecado da blasfêmia. Porque não é possível que um homem diga que ele é o próprio Eterno. É irracional isso. Na mente daqueles Yahudim que estavam ali, isso era impossível. Como é que aquele que está ali e que eles estão dialogando e debatendo com ele, e eles estão o interrogando para ver se o apanham em alguma palavra de blasfêmia ou em alguma contradição, aquele homem que está ali está dizendo para eles: olha, eu e o Pai somos um. Não existe outro além de mim, sou eu mesmo. E eles ficam extremamente irados, indignados, porque Yahushua está dizendo que é o próprio Pai. E eles entendem que este homem que está dizendo que é o próprio Eterno tem que morrer pelo pecado da blasfêmia. Yahushua diz: eu tenho feito muitas obras boas. Por quais das obras que eu tenho feito e que vocês têm visto, vocês vão me apedrejar? E aí eles dizem: por nenhuma obra que você fez, mas pela blasfêmia, porque sendo você, olha bem, o que é que eles disseram? Porque sendo você um homem, você te fazes Elohim a ti mesmo, ou seja, você está dizendo que você é o próprio Eterno. Isso é um absurdo, você tem que morrer por causa disso, nós vamos te apedrejar, nós vamos te matar. Essa era a decisão. Sobre qual acusação? Porque Yahushua se revelou para aqueles homens: eu sou o próprio Eterno. Só que eu estou aqui na forma humana. Isso é forte, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E aqueles Yahudim que estavam ali, eles não eram bobos, não. Eram homens inteligentes. Eram pessoas esclarecidas dos textos da Torá, dos escritos dos profetas. Eles entenderam o que Yahushua estava dizendo para eles. Eles compreenderam de forma muito clara. A questão é que eles não creram. A questão é que eles não aceitaram. Pois bem, ainda aqui no livro de Yohanan, só que agora no capítulo 14, no verso de número 6 ao 10, prestem bem atenção no que esta palavra diz. E Yahushua disse-lhe: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai. Olha bem, ninguém vem. Ele não usou aqui a expressão ninguém vai. Ele disse ninguém vem. Se alguém vem, vem até a mim. Se alguém vai, é porque vai fora de mim. Mas ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para chegar no Pai, você tem que chegar em mim. Chegou em mim, você chegou no Pai. Olha como a coisa realmente começa a ficar clara. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, conhecereis também a meu Pai. Olha como o diálogo aqui com os discípulos vai ficando revelador. Se vós me conhecesseis a mim, conhecereis também a meu Pai. Como assim? Para mim conhecer o Pai, eu preciso conhecer Yahushua. Então é a mesma pessoa. Porque se eu conheço o Pai, eu preciso conhecer Yahushua. Não tem como eu conhecer o Pai fora de Yahushua. Entende? Se conhecesseis a mim, conheceis também
o meu Pai. E olha o que ele diz na sequência. E já desde agora o conheceis, e também o tendes visto. Aleluia por isso, dizendo aos seus discípulos. Ele aqui dizendo para os seus discípulos, e já desde agora o conheceis, e também o tendes visto. Mas como assim? O conheceis e o tendes visto. Quem olhava para Yahushua estava vendo ali o próprio Pai, porque é a mesma pessoa. Na sequência, no verso 8 do capítulo 14 de Yohanan, Filipe disse-lhe: meu mestre, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Os discípulos não entenderam. Naquele momento os discípulos não entenderam, Filipe também não entendeu. Então Filipe chega e diz assim: mestre, mostra-nos o Pai e nos basta. A resposta de Yahushua então foi esta. E Yahushua disse-lhes: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipos. Quem me vê, a mim vê o Pai. E por que dizes tu: mostra-nos o Pai? Será que tu não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Filipe, estou há tanto tempo convosco, não tendes me conhecido ainda? Como é que você pode me pedir para me mostrar a você o Pai? Não existe um Pai fora de mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-nos o Pai? Quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem vê a mim, está vendo o Pai. Não entendes isso, Filipe? Vocês não compreendem isso? Vocês estão andando comigo, estão caminhando comigo, mas não me conhecem? Não sabem quem eu sou? Estou me revelando a vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizem, mostra-nos o Pai. Não tem nada para ser mostrado fora de mim. Não há nada para ser visto fora de mim. Porque eu sou o próprio Pai. E aí nós temos que respeitar o texto, mas além de respeitar o texto, nós temos que respeitar as palavras de Yahushua. Porque aqui é Yahushua que está afirmando que é o próprio Pai. Assim como ele afirmou no capítulo 10, verso 30 também de Yohanan. Aqui nós estamos vendo que não há espaço para uma Santíssima Trindade como ensina o sistema religioso. Não há espaço para uma dualidade como alguns segmentos do sistema religioso ensina. Não há. Porque nós estamos falando aqui de um Yahushua que é o Pai. Pai é o que cria, é o Criador. Pois bem, vamos continuar aqui observando algumas coisas ditas pelo próprio Yahushua. Aqui no mesmo capítulo de Yohanan, capítulo 14, verso 14, olha o que diz. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Olha bem. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. Agora observe o capítulo 15 e o verso 16, do mesmo livro de Yohanan. Ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele o conceda a vós. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome. Yohanan 15:16. Sendo que em Yohanan 14:14 diz: tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei.
Por que Yahushua está num versículo dizendo, eu o farei? E no outro versículo ele está dizendo, o Pai fará. Exatamente porque num versículo nós temos ele falando na sua natureza divina, como Criador, como Pai. No outro, nós temos Yahushua fazendo uma declaração, falando na condição de servo, na condição de homem, na sua natureza humana. Quando ele estava na sua natureza humana, o Pai fará, o Pai dará. Tudo que vocês pedirem no meu nome, o Pai fará. Em um outro momento, quando ele estava no exercício da sua natureza divina, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. O que isso prova para nós? Que ele é o Pai. Que ele tem a autoridade. Se pedirmos algo em seu nome, ele fará. Porque ele é o próprio Pai. Nós precisamos compreender isso dentro das Escrituras. Essa expressão filho está condicionada à sua natureza humana, à sua filiação humana. Porque o Eterno gerou um corpo e habitou nesse corpo. O Eterno gerou um corpo e habitou nesse corpo. O corpo físico é chamado de filho. Mas quem habita esse corpo é o Espírito do Eterno. Portanto, quem viu Yahushua pessoalmente, naqueles dias, viu o próprio Eterno, viu o próprio Criador. E aqui ele está afirmando, peçam no meu nome e eu atenderei vocês. Peçam no meu nome e o Pai vos compreenderá. O trinitário ou o dualista, quando ele lê estes versículos, a cabeça dele corre para o literal, é dois. Olha aqui, é dois. É impossível que Yahushua seja o próprio Pai, porque o trinitário ou o dualista, a mente deles é mente terrena. Eles não conseguem ver ou não conseguem entender estas palavras porque não têm. Eles não têm a revelação ainda. Muito bem, vamos ver outro exemplo que prova que Yahushua é o próprio Pai. Nós faremos essas observações lendo sempre 2 versículos quando necessário e quando não necessário apenas um. Mas, por exemplo, esses 2 últimos versículos que lemos e comentamos respondeu a questão ou a pergunta: quem é que responde às nossas orações? Agora a próxima pergunta é: quem tem o poder de atrair? Vamos ver isso? Capítulo 12 de Yohanan, verso de número 32. Capítulo 12, verso 32, e Yahushua disse assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha bem, quando eu for colocado no madeiro, todos serão atraídos a mim, porque eu os atrairei. Vamos olhar para o livro de Yohanan 6, 44. Yohanan, capítulo 6, verso de número 44, que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui no livro de Yohanan 6,44, Yahushua está falando na sua condição humana. Então ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Ou seja, é o Pai que atrai, que faz com que a pessoa venha até mim, creia em mim, me receba. E lá em Yohanan 12:32 ele está dizendo: sou eu que atraio as pessoas, sou eu que as convenço e as trago até a mim. E Yahushua é aquele que atrai as pessoas, não que trai, que atrai as pessoas. Ou seja, quando nós lemos que quem convence o homem
do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito do Eterno? É verdade, porque esse Espírito do Eterno, que é o Eterno, é o próprio Yahushua. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É ele que tem o poder de atrair, o poder de atração. E as pessoas vêm até a ele, porque isto é feito por ele. Só que nós temos aqui no livro de Yohanan 12:32, Yahushua falando de uma maneira, e em Yohanan 6:44 falando de outra maneira. Nós temos aqui manifestações, ora na natureza humana, ora na natureza divina. Ora ele falava como homem, ora ele falava como o Eterno Todo-Poderoso. Importante isso, viu? Isso é forte. Vamos para Apocalipse, capítulo 1, verso 8, que responde à pergunta: quem é o Aleph e o Tav? Quem é? Aqui então no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 8, nós vamos encontrar essa resposta, né? Apocalipse, capítulo 1, verso 8 diz: eu sou o Aleph e o Tav, diz Iá, o Eterno, que é e que era e que virá, o El Shaddai. Vamos para Apocalipse 21:6, que vai falar a mesma coisa. Melhor, Apocalipse 22, versículo de número 6. Mas também tem o 21:6. 21:6 e também tem o 22:13, né? Então vamos ler primeiro Apocalipse 21:6. E ainda me disse: está consumado, eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. A quem tem sede darei gratuitamente da fonte da água da vida. Agora Apocalipse 22:13. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, não há ninguém fora dele, na condição de Salvador, na condição de eterno. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. E não há ninguém maior do que ele ou igual a ele, porque ele é o eterno soberano, o todo-poderoso. De quem esta palavra está falando? Ou quem é que está falando aqui? O próprio Yahushua está falando aqui. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio e eu sou o fim. É como dizemos, né? É forte. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta, né? Quem é aquele que vem, segundo as Escrituras, né? Então nós temos aqui no livro de Yohanan, capítulo 14, verso 3, e Yahushua disse: e depois que eu for e vos preparar lugar, certamente virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos aqui a garantia, né, de que Yahushua, ele voltará para nos buscar, porque ele mesmo está dizendo: eu virei. Muito bem. Lendo esta palavra, então, nós precisamos ir para 1 Yohanan, capítulo 3, verso 1 e 2. Primeira carta de Yohanan, capítulo 3, verso 1 e 2. Vede que grande amor o Pai nos deu. Vede que grande amor o Pai nos deu, que fôssemos chamados filhos do Eterno. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. E agora, amados, somos filhos do Eterno, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele quem? O Pai se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque então como Ele é, o veremos. Yohanan registrou a fala de Yahushua no capítulo 14, verso 3. Aonde Yahushua disse:
E depois que eu for e vos preparar lugar, certamente virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E Yahushua, o Mashiach, dizendo: eu venho buscar vocês, para que aonde eu esteja, vós estejais também. E Yohanan, agora na sua primeira carta, no capítulo 3 e no verso 1 e 2, ele está dizendo que quem vem para nos buscar é o próprio Pai. Então aqui nós temos o entendimento de que as Escrituras elas nunca se contradizem, mas elas se encaixam, elas se confirmam. Precisamos apenas compreender o que ela está dizendo. Precisamos compreender que para entendermos, nós precisamos ter a revelação do Espírito puro. No capítulo 3, verso 1 e 2 de 1 Yohanan, ele está dizendo: vede que grande amor o Pai nos deu, que fôssemos chamados filhos do Eterno. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. E agora, amados, somos filhos do Eterno, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque então, como Ele é, o veremos. Como o Pai é, também seremos. O veremos. Porque Yahushua que vem, Ele é o próprio Pai. Aleluia por isso. Isso é tremendo. Meus amados irmãos e irmãs, isto aqui é tremendo. Isso aqui é revelação que nos mostra quem é Yahushua. Yahushua é o próprio Pai, o Pai da eternidade. Vamos olhar aqui no livro de Yohanan. Estamos lendo bastante hoje o livro de Yohanan. Talvez seja por isso que Satanás tenha tanta raiva deste livro, né, e tenta desqualificá-lo, porque este livro mostra quem é o nosso Salvador Yahushua. Mostra quem é Yahushua. Muito bem, aqui no livro de Yohanan, capítulo 2, versículo de número 19 ao 23, diz assim, capítulo 2, verso 19 ao 23. Aqui está. E Yahushua respondendo disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E os Yahudim disseram: em 46 anos foi construído este templo, e tu o levantarás em 3 dias? E ele falava do templo do seu corpo. Por isso, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Yahushua tinha feito. Tinha dito. O que acontece aqui? Yahushua está falando da sua morte e do período em que ele vai passar no sepulcro. Ele diz assim, prestem bem atenção no que ele vai dizer aqui, meus queridos irmãos e irmãs. Aqui no verso de número 19. E Yahushua respondendo disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Vão me colocar no sepulcro. Lá eu vou ficar por 3 dias e 3 noites. Mas de lá eu sairei. Eu o levantarei. Olha como é terrível a falta de revelação. Porque aqui um grupo de homens e Yahudim entenderam ou pensaram que Yahushua estava falando do templo físico, daquele templo. Aliás, eles entenderam que Yahushua estava falando do templo que tinha sido construído e que levou 46 anos para ser construído. A segunda vez que foi levantado, né? Eles entenderam que Yahushua estava falando do templo aonde eles iam adorar. Mas Yahushua falava do seu corpo físico e do processo da morte que ele iria passar. Morte de madeiro e o período em que ele iria passar no sepulcro, 3 dias e 3 noites. Então Yahushua diz: derribai esse templo, falando do seu corpo.
da morte que ele ia passar, que ele ia sofrer. Derribai esse templo e depois de 3 dias eu levanto novamente. E aí o Ziaudim, não, mas não pode. O templo demorou 46 anos para ser construído. Agora esse homem vem dizer que em 3 dias ele restaura, ele levanta tudo. Isso é blasfêmia. Quando Yahushua realmente sofreu a morte no madeiro, depois de 3 dias e 3 noites ele ressuscita. Então a palavra diz que os discípulos lembraram desta palavra dita por Yahushua e creram ainda mais nas palavras de Yahushua. Aleluia por isso. Então aqui, na verdade, em Yohanan capítulo 2, verso 19 ao 23, nós temos Yahushua dizendo que quem vai ressuscitar ele é ele próprio. Quem vai ressuscitar ele, quem vai tirar ele do sepulcro é ele próprio. É o que ele disse. Derribai esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Quando nós vemos aqui para o livro de Romanos, capítulo 6, verso 4, então aqui nós temos a seguinte fala, por parte de Shaul. Romanos capítulo 6, verso de número 4. O que diz aqui? Aqui diz assim, ó. E como fomos imersos em sua morte, assim fomos sepultados com ele. E como o Pai, em sua glória, ressuscitará todos dentre os mortos, assim também andemos em sua presença em novidade de vida. Quem é que ressuscita os mortos? O Pai. Quem é que vai vir e vai dar ordem para que os que estão no sepulcro ressuscitem? Yahushua. Mas Yahushua é o próprio Pai, porque ele é a ressurreição. Por isso ele mesmo ressuscitou ele e tirou de dentro daquele sepulcro. Isso aqui deixa o trinitário louco das ideias, o dualista pior ainda, porque a mente deles está cauterizada no engano e na mentira de Roma. Eles não conseguem ver Yahushua da maneira que Yahushua é. Eles não conseguem receber Yahushua na vida deles com as honras que Yahushua de fato merece. Mas a verdade é que as Escrituras estão nos revelando verdadeiramente quem Ele é. Aleluia por isso. Yahushua é um pai, ou é o pai, para os seus filhos. Nós podemos ver aqui, no livro de Ivrim, conhecido como Hebreus, Ivrim. Nós vamos ler aqui no capítulo de número 2, verso 13, que diz, capítulo 2, verso 13. E ainda diz, porei nele a minha confiança, e mais, eis-me aqui, eu e os filhos que Iá me deu. Eis aqui. E ainda diz, porei nele a minha confiança, e mais, eis-me aqui, eu e os filhos que Iá me deu. Quero dizer uma coisa aqui que é grave, viu? Quem não reconhece Yahushua como pai, não tem direito de exigir reconhecimento de paternidade pelo Criador. Se alguém crê em Yahushua, mas entende que Yahushua não é o pai, esse filho é um bastardo. Ele não tem direito de exigir herança, porque ele não reconhece a paternidade daquele que é o seu pai. Olha como é grave isso, olha como isso é forte. Olha como isso é forte, meu querido irmão e minha querida irmã. Quantas pessoas nos dias de hoje que estão dizendo que crê em Yahushua? Quantas pessoas que estão dizendo hoje que são seguidores de Yahushua, mas não o reconhecem como pai? Como é que estas pessoas depois
vão querer ter direito na herança, visto que elas renegaram o seu próprio pai, visto que elas não acreditaram que ele era o pai das suas vidas. Isso terá consequência. Sem dúvida alguma, isso terá consequência. Pois bem, vamos confirmar isso no livro de Yohanan, mais uma vez, né? Agora no capítulo de número 1, nós vamos ler o verso 12 e 13, que diz assim: E aqueles que receberam quem? Yahushua, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Eterno aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Eterno. É preciso reconhecer quem é o Pai, é preciso saber quem é o Pai, para ter direito nas promessas, para ser verdadeiramente herdeiro. Mas se alguém diz, não, Yahushua não é o Pai, se alguém não o reconhece como Pai, não terá direito a absolutamente nada. Muito bem, o profeta Yeshayahu, há muitos séculos antes do nascimento de Yahushua, ele, ao receber a revelação, ele usa atributos importantes e dirige ao Mashiach. No capítulo 9 de Yeshayahu, conhecido como Isaías, a palavra diz assim, capítulo 9, verso 5, algumas traduções é o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros, e chamarás o seu nome Conselheiro, Maravilhoso, Elohim Forte, Pai da Eternidade, Governante da Paz. Pai da Eternidade, Iá Forte. Pergunto, quantos Pai da Eternidade existem? E nós sabemos que é um só. E o profeta Yeshayahu, antes do nascimento ainda do Mashiach, ele diz, ele é o Pai da Eternidade. Ele é o Iá Forte. Aleluia por isso. Isto é maravilhoso. Isto, meus queridos irmãos e irmãs, é maravilhoso. Isto não há argumento contra isso. É preciso aceitar a palavra. Porque é a palavra que nos conduz. Se verdadeiramente nós crermos em Yahushua, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão no nosso interior, que é a presença dele em nós. Olha como isto é sério, olha como isso é importante, é relevante para a nossa salvação, é relevante para a construção da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com ele. Isso não é qualquer coisa. Isto é sério. É que o cristianismo, Roma, que é idólatra e que sempre rejeitou aquilo que é a verdade, e nós sabemos que Yahushua é a verdade, Roma apresentou uma trindade, Roma apresentou uma dualidade. E o povo comeu, e o povo está embriagado, e o povo está empantufado com as mentiras de Roma. Quantas pessoas que eu vejo por aí dizendo que saíram do sistema, que estão fora do sistema, e crê numa trindade, ou pelo menos crê em dois distintos, ou é três distintos, ou é dois distintos. Essas pessoas estão terrivelmente embriagadas com o vinho servido pela grande prostituta, conforme Yohanan descreve lá no livro de Apocalipse 17, verso 1 e 2. Yahushua é um.
Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Yah forte, o eterno, o Criador de todas as coisas, o Pai da eternidade. Porque Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Basta que leiamos aqui novamente no livro de Yohanan, são muitos os versos que falam que ele criou todas as coisas, mas vamos ler somente este aqui no livro de Yohanan, no capítulo 1, e no verso 3, que diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha bem, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, olha, sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que existe, existiria. De quem ele está falando aqui, Yohanan? Aí você lê o verso 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. E Yahushua, o Pai da eternidade. E Yahushua, o Pai da eternidade, o que criou todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Olha como isto é maravilhoso. Olha como isto é glorioso, meu irmão e minha irmã. Quando nós paramos para estudar as Escrituras, para nós analisarmos as Escrituras, nós vemos de fato que a verdadeira revelação só pode provir da palavra. O Espírito do Altíssimo, ele só pode revelar algo para você ou para mim se nós interagirmos com a sua palavra. Não é possível alguém conhecer Yahushua por métodos humanos ou por caminhos fora da palavra. Não é possível. Por isso, aqueles que tentam descredibilizar o texto das Escrituras, ou os textos das Escrituras, estes estão cada vez mais vivendo uma vida de miséria espiritual. A pessoa pode até viver bem materialmente, mas espiritualmente está destruída. Nós precisamos respeitar as Escrituras Sagradas e crer em Yahushua como dizem as Escrituras. Tenho dito isso constantemente, né? E é preciso que nós levemos em consideração as palavras de Yahushua. Porque foi ele que disse, no livro de Yohanan, capítulo 7, a partir do verso 37, ele diz: e aconteceu que no último dia, o grande dia da festa, Yahushua pôs-se em pé e clamou: ó, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quem crer em mim, como dizem, ou como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Em outras palavras, Yahushua está dizendo: quem crê em mim, como diz a Torá, os escritos dos profetas, quem crer em mim, como lá está escrito, essa pessoa será cheia da presença do Espírito puro. Essa pessoa terá revelação, essa pessoa terá entendimento. Porque ela crê em mim da maneira certa, da maneira correta. Como é que nós podemos rejeitar esta palavra? Para acreditar em discursos de falsos profetas? Para acreditar em discursos de Roma? Como é que nós vamos dizer que não, que Yahushua estava errado e que o sistema religioso está certo? Ou que as religiões aí estão certas? Quando Yahushua diz isso, é preciso levar isso muito a sério, viu? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre.
ou seja, a presença do Espírito puro na vida dessa pessoa, será muito forte, dizendo ele, né? E nós sabemos que ele está falando das Escrituras, Torá, escrito dos profetas, dos Salmos. Então, estas Escrituras sagradas, que através delas surgiu aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, que o sistema chama de Novo Testamento, né? Nós sabemos que a Escritura é uma só. E aí, lembrando do que disse Yeshayahu, né? Isaías, a Torá é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Vai procurar lá na Torá ver se tem trindade. Vai procurar lá na Torá ver se tem dualidade. Pergunta aí para o pessoal do judaísmo, que são estudiosos da Torá, se eles creem na Santíssima Trindade, se ela existe. E você vai ouvir deles que nunca existiu uma Santíssima Trindade. Nunca existiu, não existe e nunca existirá. Pergunta para o judaísmo se existe dois. E você terá as respostas desse povo que estuda a Torá. Israel nunca foi um país ou uma nação que creu na existência de uma trindade. Houve sempre aqueles momentos em que Israel se envolveu com as idolatrias, mas era quando eles estavam separados do Altíssimo. É quando eles se desviavam do Altíssimo. Então eles iam adorar Baal, os ídolos de outras nações. Quando eles se corrompiam. Mas era ídolos construídos, feitos pelas mãos humanas. Mas Israel sempre se relacionou com o eterno Criador de todas as coisas, tendo o entendimento de que ele é um só. Ele não é dividido em dois, ele não é dividido em três. É um. Nós temos que nos apartar, nos purificar dessa contaminação romana, de trindade, de dualidade. O gentil, ele é muito apegado em divindades, né? Ele não se contenta em ter um só Criador. Ele quer 2, ele quer 3, ele quer 10, ele quer 20, ele quer 1000. Porque sempre teve uma inclinação para a idolatria. Mas a palavra está dizendo para mim e para você que o Altíssimo é um só e que este Altíssimo é Yahushua o Mashiach. Ele é o Pai da eternidade. Por isso nós temos provas dentro da palavra que Yahushua é o próprio Pai. Ele é o Criador. E nós precisamos crer nele como dizem as Escrituras, para que assim nós possamos ser cheios da presença do Espírito puro. E com isso sermos conduzidos pela palavra, que é Espírito e verdade. Já mostrou eu não a denominação, mãe das meretrizes, e a grande cidade que com a Trindade reina nos países. Ia é o noivo, eu te digo agora, por revelação. Saia da Trindade, pois no céu não entra prostituição. Meia-noite, ouço a voz de um anjo que está gritando: olha o noivo aí. Eis o noivo, se tens o azeite em tua lamparina, já não anda em trevas, já te ilumina. Abra os teus olhos, veja o noivo aí. Existem 10 virgens
que crê num só Iá e não na Trindade. Mas só 5 sobem pra morar com Machia, Iá da eternidade. Iá é o noivo, eu te digo agora por revelação. Saia da Trindade, pois no céu não entra prostituição. Meia-noite, ouço a voz de um anjo que está gritando: olha o noivo aí. Eis o noivo, se tens o azeite em tua lamparina, já não anda em trevas e a te ilumina. Abra os teus olhos, veja o noivo aí. Existem 10 virgens que crê num só Iá e não na Trindade. Mas só 5 sobem pra morar com Machia, Pai da eternidade. Se queres subir como noiva virgem do Senhor Iá, saia do sistema, denominação, vem pro Senhor Yahushua. Meia-noite, ouço a voz de um anjo que está gritando: olha o noivo aí. Eis o noivo, se tens o azeite em tua lamparina, já não anda em trevas e a te ilumina. Abra os teus olhos, veja o noivo aí. Eis o noivo, se tens o azeite em tua lamparina,